fraca. Você vê a cara do Cuca quando acabar o jogo. O Cuca falou, tipo, tivesse uma legendinha falando, Deus do céu, e agora? Vocês estão loucos, parada na Copa. O Cuca esse jogo do São Paulo, esse jogo do São Paulo, a parada é só o quê? O Messi vem, o Cristiano Ronaldo? Não, não vem. Então eu acho que vai ser Esse jogo do São Paulo é o seguinte, se um dia você tiver um safari africano desesperado, porque tem uma manada de rinocerontes pra cima de você, você não sabe o que fazer, você põe o play no celular e fala assim... E os rinocerontes vão dormir, é isso? Eles vão desmaiar na hora. Gente, o São Paulo contradiz. É um horror. O São Paulo em campo. Um horror. O São Paulo em campo contra o Avaí. O Avaí é um time montado para cair. O Avaí é montado, o Avaí está fazendo toda a linha certinha para cair. O São Paulo também não está indo longe, não. O time do São Paulo, contradisse tudo o que disse o Cuca na entrevista coletiva. O Cuca disse, não, nós temos uma defesa montada, nós temos 2 volantes, um que sai para o jogo, um meia de ligação, nós temos os 3 atacantes na frente, então, faz 2 jogadores de lado de campo com velocidade. Tudo que o Cuca falou foi contradito no gramado. O time do São Paulo é um catado dentro de campo. Aê, Pascoal, agora sim uma opinião do São Paulo, cada um quer resolver a sua maneira. De quem é a culpa? Cada um quer. Aí cabe ao treinador dar solução para o time. A culpa é do Cuca, cabe a ele dar essa solução. Ele é que tem que dar o posicionamento de cada um dentro do campo. Não, o elenco do São Paulo é bom. O time é ruim. O time do São Paulo é fraco. Não tem jogada ensaiada, não tem preparação de jogada. É um bumba memória, é um bico pra frente pra ver se alguém resolve. É a jogada do lado e cruzamento na área. E não tem nada o time do São Paulo. Se você olhar, você vai dizer assim: você chegou agora da Dinamarca, você ficou esses últimos anos lá, não sabe? Esse é o time que foi tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo. Mas eu acho que o Cuca parou em 2016, Pascoal? O time do São Paulo dá desespero pra ver jogar. É agonia. O time errado. Agonia. Montaram o time errado. O elenco do São Paulo é ruim. Gente, 4 treinadores em 3 meses. Não tem mais. Mas tem 4 jogadores aí, não tem mais. O time do São Paulo é ruim. Ó, por exemplo, o Lisieiro, que é um cara que ainda não tem condições de jogo. Tá machucado, mano. Mas espera, Pascoal, é isso que eu tô falando. Tem 4 jogadores que do time do São Paulo não estão atuando e podem fazer a diferença. Você tem lá o Lisieiro. Lisieiro é um cara. Diferença, mano. Opa, o Lisieiro é um cara que tem uma boa distribuição de bola. Como não? Ele é melhor que o Tietê. Eu, particularmente, acho ele melhor que o Tietê. Jogador que é bom, que resolve. Mas, ô Flavinho, isso é fato. Não tem nenhum lá. O Anthony que tá na seleção, é um cara que dentro do time de São Paulo faz diferença. Faz muita diferença. Rápido, Alexandre Paulo. O Hernanes é um cara que, querendo ou não, bem ou mal, é um cara que não conseguiu ainda apresentar o futebol dele da última passagem que ele teve. Não voltou bem, né? Não voltou bem. Então. E o outro cara que tá machucado, e é um cara que pode acrescentar muito para esse time de São Paulo quando ele estiver apto, é o Pablo. São 4 jogadores que eu nomeei aqui que não jogaram nessa partida. O João Rojas, que era o cara de velocidade. Não, mas o Rojas ainda eu coloco como um degrau abaixo. Ele não é um jogador que pode fazer tanta diferença assim. Porque, por exemplo, Pascoal, o Vitor Bueno até agora não estreou no São Paulo. Nossa. Entrou em campo, mas é um cara que é uma figura, ele é um holograma dentro de campo. Você pega lá, o Everton, depois das lesões que ele teve, inclusive chegou muito bem no São Paulo, todo mundo, tá louco? Como o Flamengo libera um jogador assim? É um cara extremamente importante. O Everton é um cara que não tá jogando bem também. Mas então, como chegou no São Paulo, machucou de novo. Mas se machucou de novo. Exato, é isso que eu tô falando. É um cara que ninguém entendeu quando o Flamengo liberou, pela quantia que liberou, todo mundo tá louco, o Flamengo devia ter feito um esforço. Deve ser por esse motivo que o Flamengo talvez tenha liberado. Então, Benja, eu acho que essa pausa pra Copa América servirá pro São Paulo recuperar alguns jogadores, é verdade. Por exemplo, o Hernanes, fisicamente ele tá mal. Dá pra ver que o Hernanes está mal fisicamente. O Lisieiro, possivelmente, é um reforço que o São Paulo ganhará quando terminar a Copa América. O Pablo é um cara que também já está num processo de recuperação. São jogadores, e se o Anthony voltar, são jogadores que dentro... Então, o Pato também está mal. Em setembro eu vou estar falando para ele... Ele corre, mas ainda está longe de ser jogador para contratar. Em setembro eu vou estar falando para ele que o São Paulo vai estar jogando a mesma bolinha, ele vai falar, não, mas calma. Não. Porque o elenco é bom, o calma que eu acho que depois de umas 5 partidas, quando reiniciar o torneio aí, o Campeonato Brasileiro, quando reiniciar a competição, depois de umas 5 partidas já dá para exigir que o São Paulo apresente futebol decente. Nem o mais otimista dos torcedores do São Paulo ouviu falar isso que você está falando, mas... Não, mas eu tô aqui para fazer o contraponto. Onde houver fé que eu leve a dúvida. É isso aí, belo contraponto. Você é pago para analisar, né? Mas você assistiu o sábado, você chegou a ver o jogo? Não, esse jogo eu não vi. Então eu vou dizer eu vi inteirinho. Eu vi inteirinho. O primeiro foi o pior jogo que eu vi do brasileiro até agora. É um catado, hein? Mas o time do São Paulo é tenebroso, é pavoroso. O futebol que o São Paulo tem apresentado é nojento. Olha, o Avaí, o time do Avaí, que nem o Pascoal falou, o time do Avaí é muito fraco. O São Paulo não fez nada.
Não teve uma hora que você falava assim, puxa, o São Paulo, olha, o São Paulo tá pressionando. Dominou o Avaí. Não dominou o Avaí. Nada. São Paulo teve mais volume de jogo do que o Avaí. Não teve. O São Paulo não tem nada. Esse time do São Paulo que jogou contra o Avaí causa, sabe, arrepio no torcedor do São Paulo. Por quê? Eu não acho que o elenco seja ruim, até porque o elenco jogadores... tem que ser sacudido de novo. Infelizmente, porque o elenco foi montado errado, o técnico pensa diferente, logo ele vai pegar. Agora, só que não dá pra trabalhar com outro elenco. Classicando esse treinador que chega, é errado? É claro que é errado, mas se não fizer isso, vai piorar. Ou ele tenta mudar, ou vai piorar. A questão é essa. Se ficar do jeito que está, com esse elenco, vai acontecer o quê? Muito pouca coisa. Mas o Cuca, ele vai fazer uma faxina agora no elenco no meio do ano. Vai ter. Mano, tem cara ali que tá encostado. Não quer mais jogar no São Paulo. Então, tá na cara. O Nenê, você vê que ele já não tem. É Nenê, Jusilei, é Reinaldo, Bruno Pérez. Então, esses caras estão puxando o time pra baixo. É isso que eu tô falando. E onde o elenco é bom? Depois isso puxa pra baixo. Onde o elenco é bom? Porque aí vem com a desculpa assim. Porque aí vem com aquela desculpa, mas o cara não joga. Não, mas ele não joga, mas ele tá lá. Mas o São Paulo tá lá e faxina no elenco para enxugar a folha salarial, e aí você tem a condição de contratar 2 jogadores que possam vir para fazer a diferença. Você libera 4 ou 5. O Só jogou bem esse ano, só jogou bem esse ano com a molecada. Só, se o Paulo então, mas é que tá, Flavinho. Não fizer uma opção, você integrando no time. Opção clara pela molecada. Mas é que tá, Flavinho. Vai voltar o Lisieiro, cara. Vai numa dessa. Se o Antony não for vendido, não, o Luan já tá jogando. Ele já tá jogando.